Bom dia, pessoal. Logo mais a gente começa o Dross Conecta. Temos ainda 3 minutinhos para pegar aquela água, pegar aquele café e poder ficar confortável aqui para os próximos 50 minutos aproximadamente que a gente vai ter de papo, tá bom? Fala, Pablo. Bom dia. Bom dia, que bom estar aqui com você de novo. Fazia tempo que a gente não se falava, né? Obrigado aí pelo convite. Boa. Deixa eu... Vou deixar aqui também, já vou deixar nesse próximo slide para aproveitar nesse meio tempo, quem for entrando aqui na nossa live, um convite para entrar na nossa comunidade do WhatsApp, só ler o QR Code aqui da direita. Nessa comunidade a gente compartilha conteúdos, notícias e muita coisa relacionada ao mercado de CX, ao mercado de tecnologia também, principalmente, que cada vez tá muito inserido no dia a dia. Então, quem for entrando aqui, só escanear o QR Code, entrar na comunidade e a gente, daqui 2 minutinhos, a gente já começa o nosso webinar, tá bom? Enquanto a gente não começa e o pessoal vai entrando, manda aqui no chat, galera, da onde que vocês são? São Paulo, alguma cidade próxima aqui da Grande São Paulo, de outro estado? Manda aqui só para a gente ter uma ideia do Boa, Rio de Janeiro, bom demais. Jundiaí, legal. Ó, Rio de Janeiro, forte, hein? Floripa, Pernambuco, Curitiba, maravilha. Pô, a Larissa é quase vizinha, hein, Larissa? Zona Norte de São Paulo, somos nós, boa. Cascavel, cidade do nosso gerente comercial aqui, o Marcos. Creio que você conheça ele, Angela, certo? Ricardo de São Paulo, bom dia. Aproveitando agora aqui, quem que tá aqui já na nossa, na nossa live? É a primeira vez que está participando do Dross Connecta. Quem está aqui pela primeira vez, chegando hoje nesse nosso bate-papo? Boa, Ellen, bem-vinda. Obrigado. Marcos também. Pô, legal. Ó, o Pablo fazendo altíssimo sucesso com a audiência, hein? Galera veio para ver você aqui, hein? Obrigado, espero atender as expectativas aí, né? Tem que tomar só cuidado, Se que a se gente vai falar. impressionar, se Não, é que a impressionar, mas a gente. galera veio para te ver aqui, hein? é, Fala, Ricardo, eu lembro de você, claro que sim. É, Na verdade, o Ricardo participou de uma dessas aí, de uma dessas jornadas, de você Boa. conseguir segurar um foguete a todo vapor. Você participou de outra comigo também. Nós vamos Sim. dividir isso aqui hoje. O que eu tô falando para tomar cuidado é que não vamos esperar a historinha bonita, não. Vai ter muita história triste aqui pra gente falar. É, boa. Bom dia, Messias, Praia Grande. Pô, só que não é Praia Grande de São Paulo, hein? Deve ser muito, né? Santa Catarina, legal demais. Shirley, bom dia. Então, Ricardo, fica também o convite para, durante a live, também você poder complementar alguma coisa aí. Acho que, como você falou, né, Pablo, não tem história bonita e também não tem muita coisa matadora. Às vezes é só a transpiração mesmo que ajuda. Como é que é? Nada supera o trabalho. Como é que era a frase lá que Nada supera o trabalho. Essa supera o era trabalho? a frase que levou a gente do dia zero aos 40 milhões de usuários, até o dia que eu fui embora. Depois eu não sei se continuaram usando, mas eu usava muito. Essa eu aprendi contigo. Essa daí eu guardo essa frase. Boa. Pessoal, acho que a gente já está aqui com o próximo a 4 minutinhos. Obrigado a todo mundo pela presença aqui. Acho que o mais legal é que tem muita gente chegando pela primeira vez no nosso papo e tem pessoas
bem, não estava concentrado no lugar Brasil todo, várias cidades aqui de São Paulo também. Obrigado demais. E vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Agora, oficialmente, bom dia a todos. Esse é o Dross Conecta. E no bate-papo de hoje, teremos aqui um cara feríssima, super experiente de mercado, um grande amigo. E só antes da gente começar, alguns combinados bem importantes. No tema de hoje, a gente vai falar muito sobre como gerenciar a crise no atendimento. Acho que algumas situações de casos reais que o Pablo passou na sua trajetória, que ele vai contar um pouquinho para a gente, e principalmente quais foram as lições aprendidas e como foram as ações de superação desses eventos que às vezes acontecem dentro do nosso ambiente empresarial. Então, nosso bate-papo vai ter em torno de 45 minutos, de 45 a 50 minutos aproximadamente. Então, a ideia é que a gente termine por volta das 10h50. A gente vai manter todos os microfones fechados durante do nosso bate-papo, até para conseguir fluir. Tem todo um conteúdo aqui estruturado para a gente poder percorrer. Fiquem à vontade para no chat colocar as perguntas, colocar comentários. A gente, ao longo do webinar, vai anotando algumas coisas e no final a gente vai ter um espaço confortável para poder responder perguntas, para poder se aprofundar um pouco nas dúvidas que vocês trouxeram aqui ao longo do papo, tá bom? E novamente fica o convite, acessem aqui o QR Code da nossa comunidade, entrem lá onde a gente compartilha bastante conteúdo relacionado a CX e tecnologia. Maravilha? Vamos lá. Então, o Dross Connect é um programa que a gente começou recentemente, onde a gente faz encontros quinzenais recorrentes de forma online e a gente traz, de fato, especialistas, pessoas que tiveram ali o famoso skin the game para compartilhar com a gente casos de uso, aprendizados, experiências relacionadas a atendimento CX, CS e principalmente coisas que impactam os negócios relacionados a cliente, tá? Então aqui a gente troca experiência, a gente tem aprendizados valiosíssimos além desse networking. Então convido todos aqui também que estão participando, joguem lá no chat também o seu LinkedIn, use esse espaço também como uma forma de trocar experiência, de se conectar a outras pessoas e isso fomentar ainda mais essa nossa comunidade. Bom, eu sou o Diego, CEO da Dross, e vou puxar junto do Pablo esse bate-papo. E agora, oficialmente começamos. Pablo, por favor, se apresente e bora. Bom dia pessoal. Obrigado, Diego, pelo convite. Obrigado a Drosa, a todos vocês, para poder vir aqui falar um pouco da minha trajetória. Eu sou do Espírito Santo, empreendo desde os 19 anos, então já estou há algum tempo na jornada. Fiz um monte de coisa na minha vida, uma boa parte delas deu errado, eu tive que fechar, outras eu consegui vender, e uma deu muito certo, que é o PicPay. Eu me juntei aos fundadores do PicPay no começo de 2014, o PicPay do final de 2012. Pra vocês terem uma ideia, eu sou usuário número 299, ou seja, tinha 298 usuários quando eu conheci lá, e eu saí quando tinha 40 milhões, que foi já em setembro de 2020, depois da gente ter passado por várias fases de crescimentos muito rápidos, né, que se chama Hypergrowth, nome bonito. E aí, principalmente ali na pandemia, quando a gente esticou de 13 para 40 milhões de usuários em alguns meses, foi um período bem desafiador, de muito aprendizado. E aí eu saí do PicPay, fui ser CEO de uma outra fintech, também começando do zero. Foi muito bom para mim, para aprender a viver em outras culturas, diferentes da cultura que eu vivia no PicPay, que era um ponto muito forte da empresa na ocasião. Hoje também mas estou falando do tempo que eu estava lá, que eu posso falar, né? E foi bom eu ter passado por uma outra empresa que tinha uma cultura diferente, que depois me permitiu trabalhar na Bev, cara. Eu tinha uma vontade de trabalhar na Bev desde quando eu tinha 20 anos de idade. Eu tentei passar no treininho, não me quiseram lá, não era tão qualificado assim. E você vê os caminhos que a vida da gente toma, né? Se eu tivesse ido para lá, com essa minha veia comercial forte, eu certamente teria ido para a área comercial. E aí acabou que eu fui para a tecnologia, que é onde me realizei muito. E por acaso, ontem, véspera do Dia das Bruxas, eu fundei a minha nova startup,
Tô sabendo, eu vi lá, Tá sabendo? parabéns. Obrigado. Então, começamos ontem. Eu não posso compartilhar muita coisa, mas é que a nossa vida como profissional vai mudar. Nós vamos falar disso aqui. E eu quero fazer parte, assim como eu fiz parte no passado, é, da novidade que for a Sintex, eu quero fazer parte agora da novidade que vai ser o novo mercado de trabalho. E aí, ok, fui para a Ambev, Bisbank, maravilhoso, uma empresa assim muito vencedora, aprendi demais lá. E depois eu passei por uma outra fintech, eu gosto bastante da coisa, fiquei lá um ano e meio, e aí resolvi tirar o sabático. Tirei o sabático, por isso vocês estão vendo aí na tela, o cara tudo é ex, né? Ex-sócio, ex-executivo. Ainda bem que eu consegui fundar a empresa antes de vir aqui para as pessoas não acharem que eu vim aqui só contar a história e não estou trabalhando. Mas estamos nessa. Obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo espaço. Espero conseguir agregar valor para todo mundo. Espero que a minha história de alguma forma ajude vocês a fazer a vida de vocês ser um pouco melhor, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Assim como foi onde eu conheci o Diego. Diego veio para fazer uma coisa e eu acabo que eu tenho um feeling forte para gente boa de trabalhar. O Diego ficou nessa coisa há algumas semanas e aí já Depois foi viramos para ele para um outro. outro negócio. E teve muito sucesso onde passou ali dentro do PicPay, me ajudou muito, foi muito importante para a gente conseguir segurar a onda, principalmente na pandemia. Então, cara, tenho uma gratidão enorme a você e obrigado por me dar esse espaço aqui também. Que isso, pô. Além da experiência que a gente trocou profissional, virou um grande amigo. Eu que agradeço estar aqui. E eu brinco que a galera só coloca ex quando deixa legado. Porque se você fez cagada, ninguém põe ex nas referências. Então isso quer dizer que tem história boa aí pra contar. Sim. Bora, vamos lá. Então, galera, a gente no bate-papo aqui, o Pablo vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, de algumas situações relacionadas ao período que ele esteve como CEO do PicPay. Depois ele vai também contar um pouquinho sobre gestão de crises e principalmente desafios quando ele chegou na posição dele na Bembev. Depois a gente passa por um período ali de perguntas, respostas, comentários e tudo mais. Tá bom? Bora lá. E acho que por que a gente trouxe esse tema de gestão de crise, né? Porque é uma coisa bem natural. Eu escutei até uma frase do Jeff Bezos recentemente que ele fala: todo mundo pergunta o que vai mudar nos próximos 10 anos, mas ninguém me pergunta o que não vai mudar. Você tem que construir um negócio onde daqui 10 anos a dor permanece a mesma. Então, todas as empresas vão querer que o cliente tenha uma boa experiência, que o seu usuário tenha uma jornada fluida, agradável. E, invariavelmente, isso pode acontecer em todos os negócios, que é você ter momentos de crise, momentos onde eventos acontecem de forma inesperada e você tem que lidar com essa pressão, com esse problema, essa nova demanda que é totalmente não planejada. Isso acontece e geralmente não, para ser uma crise ela não é esperada, ela não é planejada. Então, como que você tem que lidar com isso na prática? E acho que um pouco do que o Pablo vai contar foram alguns eventos desafiadores, inesperados que aconteceram, principalmente ali no período de pandemia, onde a gente teve, além de uma mudança de cenário, de mercado e da nossa sociedade como um todo, impactou diretamente os negócios, porque houve uma mudança de cultura abrupta, de você sair de um meio analógico, presencial, físico, de muita coisa, para um contexto 100% digital, literalmente da noite para o dia. Acho que muitos aqui passaram por esse momento de amanhã todo mundo em casa, ninguém vai mais para a empresa. Tipo, o meu computador está na empresa, vai buscar e vai para casa. Fique em casa, não sai de casa. Então, isso já acho que uma das maiores crises recentes que a nossa sociedade provavelmente presenciou. E a partir daí, acho que a gente tem alguns aprendizados e lições aprendidas que podem ser um aprendizado para futuras crises que potencialmente a gente pode passar, a gente pode ter dentro do nosso dia a dia. Então, vamos lá, Pablo. Agora o espaço é seu, fica à vontade. Valeu, obrigado. Bom, para mim, falando, pegando no que você falou da questão da crise, a gente só consegue passar numa crise porque você está pronto. Você chega na hora da crise, você não está preparado, vai capotar, vai dar errado, tanto que muita empresa fechou na pandemia. E uma coisa que eu carrego comigo, seja qualquer lugar que eu passar, a gente tem que estar pronto para dar certo.
Porque quando chega a crise, você usa aquela crise como oportunidade, que foi o que aconteceu com a gente lá no PicPay. Então, até antes da gente chegar na pandemia, em 2017, no PicPay, a gente fez uma ação chamada Agosto Verde. Não sei se alguém aqui se lembra disso. E foi assim, uma iniciativa nossa para que artistas e influenciadores trouxessem clientes para o PicPay, usuários, e cada usuário que entrava, a gente dava R$ 10 para uma instituição que esse artista indicava. E aí, do dia para a noite, a gente precisou processar 100 vezes mais transação do que a gente processava. E realizar 100 vezes mais pagamentos de saque do que a gente processava. Lembrem que isso é pré-Pix, não existia Pix. Então você processava a gente na época tendo dinheiro em vários bancos. Aí a pessoa colocava o dinheiro no PicPay, ela solicitava para o Itaú, eu pagava aquela pessoa do Itaú. Você imagina milhões de pagamentos por mês fazendo dessa forma com pessoas. Não tinha nenhuma condição desse negócio dar certo. Porém, esse negócio só funcionou porque alguns meses antes, eu totalmente incomodado com a nossa situação, em que a gente estava fazendo um negócio que não deveria ser feito por um humano, aquilo deveria ser feito por um software. Peguei o avião, vim para São Paulo, visitei empresas, aprendi como essas empresas faziam, voltei para o PicPay e não descansei até a gente implantar. Cara, isso salvou a gente, porque quando a gente chegou na hora de crescer, a gente estava pronto. Então acabou que não aconteceu uma crise. Mas poderia ter acontecido uma crise que ia fechar. A gente ia ter que parar a ação. Imagina, o que a gente ia explicar para as pessoas? Olha, a gente vai ter que parar a ação porque a gente não consegue processar os pedidos de saque de vocês. Então, a primeira coisa que para mim é muito importante é a gente precisa ter uma operação redonda, preparada para dar certo. E quando está preparado para dar certo, pode acontecer crise que for. Você aproveita aquilo de alguma forma. E aí acabou que de novo aconteceu isso quando na pandemia, na verdade, foi em 2020 já tinha passado pelo lockdown, e aí os volumes estavam assim, totalmente fora do normal, e a gente conseguiu segurar a onda de novo em pagamento, antes do Pix, agora tudo muito simples, porque a gente, antes de chegar na pandemia, também eu estava super incomodado com aquele processo de 2017, ele já estava um pouco antigo e um pouco pesado. Pra você ter uma ideia, eu tinha uma rotina, uma pessoa acordava 5 horas da manhã para rodar essa rotina, eu pegava às 7, por causa da minha experiência, que eu já estava fazendo aquilo há muitos anos, ajudava essa pessoa a limpar o que estava certo, o que estava errado, e aí a gente começava a pagar às 8. Olha que loucura. E aí vinha aquela chuva de pagamento de uma vez só. E óbvio que isso dava problema. E óbvio que o usuário vinha reclamar. Não tem jeito. Então, se a gente não tivesse resolvido isso, e a gente não tivesse se incomodado com isso, quando chegou na pandemia que a coisa cresceu, a gente ia capotar sem dúvida. A nossa sorte foi que a gente se incomodou e não deixamos acontecer. Tá? Quando veio a pandemia, foi o que foi. Mas aí, aproveitando para a gente falar da pandemia, o que, que aconteceu? Um belo dia, uma pessoa chegou da Itália e foi diagnosticada com Covid e a nossa vida mudou para sempre. Algum momento ali de fevereiro, março de 2020 começou. E aí nas empresas começou a aparecer. Eu me lembro o primeiro caso de Covid no PicPay, ele foi sigiloso. As pessoas não sabiam quem era porque a gente não queria expor aquela pessoa. E ninguém imaginava o que ia acontecer depois daqueles dias, né? E aí, um belo dia eu estava no escritório e falei com um dos meus sócios, falei assim, ó, eu não vou ficar aqui, porque eu não sei que negócio é esse, eu tô indo para casa, eu vou levar meu time para casa, se eu fosse você, eu levava também. E aí a gente acabou que colocou todo mundo para casa e depois o PicPay acabou que deu 2020 até dezembro, todo mundo de home office. Mas foi. Aí a gente se preparou para mandar cadeira para casa das pessoas, para mandar, que nem o Diego falou, né? Corre lá e busca o computador. A gente levou o computador para casa das pessoas também, levou o monitor para a gente conseguir trabalhar. E aí, de novo.
um grande problema na mão de todo mundo. Mas foi a gente estar preparado para esse problema que fez a gente crescer de forma assim, estratosférica. Na ocasião, a gente tinha 13 milhões de usuários, fomos para 40 em alguns meses. E aí vocês imaginem o que aconteceu no atendimento. O nosso atendimento, ele era uma. Obviamente, todas as empresas têm problema com atendimento. Quem fala que não tem, eu queria aprender com vocês. Se alguém aqui não tem, por favor, me chama no LinkedIn e me ensina. Toda empresa tem. Você, a quantidade de ticket está sempre acima da produtividade, a quantidade de pessoas está sempre abaixo da necessidade, é a dinâmica. Então, mas a gente tinha um atendimento que fluía muito bem. Porque quem atendia o nosso usuário era o próprio usuário, porque a faixa etária das pessoas que trabalhavam no atendimento era a mesma dos nossos usuários. A gente recrutava pessoas para o atendimento, a gente até chamava de relacionamento na ocasião, a gente entendia que quem estava atendendo ali tinha uma oportunidade de fazer aquele usuário voltar, né? Então não era para atender, era para se relacionar com ele. A gente recrutava nas faculdades. Só que, para conseguir recrutar as melhores pessoas, a gente credenciava todos os restaurantes perto das faculdades e todas as baladas. Porque a pessoa começava a ver PicPay toda hora. E ela queria fazer parte daquilo. E quando ela viu os amigos dela usando, ela queria fazer parte. Chegou uma época que a gente quase que exauriu a mão de obra em Vitória. Porque todo mundo queria trabalhar no PicPay e a gente conseguiu pegar todas as melhores pessoas que estavam lá. Tanto é que o PicPay chegou até onde chegou. A gente foi vir para São Paulo já no final de 2018. PicPay ficou bem relevante no cenário no Brasil, com a gente lá em Vitória fazendo, porque a gente conseguia trazer pessoas que eram usuários. Então, na área de produto, era gente que estava construindo o PicPay, que usava muito o PicPay, e principalmente no atendimento. E isso fez com que a gente sempre tivesse no lugar do nosso usuário. Então, a frase boa para mim é que está aqui na esquerda, que é ser útil. Antes do PicPay ser lançado, e crescer, você pagar uma pessoa era um castigo. Às vezes eu já fui almoçar um monte de vezes com o Diego que ele esqueceu a carteira, de propósito, às vezes. Só que eu não tinha problema. Eu falava, pode deixar que eu vou pagar. Manda metade no meu PicPay. Antes disso, ele ia ter que me mandar uma TED. Então o almoço tinha dado, sei lá, R$ 30, a TED era 12. Claro que ele me pagava. E aí depois ele me pagava o almoço, a gente ficava naquele conta corrente, aquela coisa toda, sabe? Então, assim, para nós, e na verdade nem falando tanto do PicPay, assim, para mim, na posição que eu sempre ocupei com operações ou em vendas, é sempre assim, como é que eu posso ser útil e como é que eu posso ser simples? Não importa se a tela é bonita, o processo tem que funcionar. A tela bonita é melhor, claro, óbvio. Mas eu prefiro mil vezes usar um app que é super simples, mas que não quebra e eu consigo fazer o que eu fui buscar, do que ter um app maravilhoso, cheio do frufru, mas eu não consigo nem saber como que eu uso. Então, assim, essa sempre foi um direcional e eu sempre levei isso para os times de atendimento. Diga, Diego. E acho que isso estava muito internalizado até na própria proposta de valor, né? O pagamento ele tem que ser uma coisa muito. Você tem que pagar. Quando você quer pagar, você tem que pagar alguém conseguir fazer isso. E acho que isso gera uma expectativa muito próxima até no atendimento. Cara, Uhum. eu tentei pagar, não consegui pagar, eu vou no atendimento, eu quero que ele resolva, ponto. Então, não tem muito que você é, talvez complicar ou ampliar essa jornada, porque ela tem que ser rápida. O pagamento é coisa de milissegundos. Então você gera uma necessidade de imediatismo muito grande no cliente. Então, acho que aqui começa um ponto de o seu atendimento ele tem que seguir muito da sua proposta de valor como negócio. Se algo tem que ser simples, rápido e fácil, o atendimento ele tem que, de certa forma, entregar uma experiência simples, rápida e fácil, porque essa é a expectativa do seu cliente, do seu usuário com o seu negócio, né? Então, acho que esse é um ponto bem relevante de toda a construção, né? Tipo, sem frufru, problema resolvido. Esse é o objetivo. É, pensa assim, uma pessoa vai fazer um pagamento quando ela está sentada no sofá de casa, você nunca sabe qual é a finalidade daquele pagamento. Ela pode deixar para depois.
Mas e se ela tá mandando um dinheiro para a mãe que está na farmácia? Pode ser Pix, não estou nem falando de PicPay. A mãe dela está na farmácia, esqueceu a carteira em casa ou está sem dinheiro. Fala, eu preciso pagar aqui a conta do remédio para ir para casa. Aí não funciona. É muito frustrante. E é óbvio que essa pessoa ela vai virar um detrator e é claro que ela vai reclamar, né? E principalmente depois da pandemia, o que que aconteceu? O brasileiro aprendeu a reclamar na rede social. Então, antes, as pessoas iam reclamar nos canais de atendimento. Agora a gente vai na rede social e briga. A gente vai na rede social e xinga. Então, assim, para a gente não ficar preso aqui sempre no mesmo assunto, o que que eu sempre levei enquanto eu era responsável por times de operações no PicPay. É, Fala aí, Luizão. O que que eu sempre levei? Obviamente, o Diego e o Luiz podem confirmar isso que estava lá. O que que precisa ser feito agora, da forma rápida, da forma mais simples. Não me vem com PPT. Não adianta, cara. Vem cá, mostra um PPT com 1000 coisas. Me explica o que você quer fazer. Só quero saber, me explica. Ah, eu já entendi, tudo bem. Então agora eu vou lá buscar ajuda pra gente. E aí eu ia batendo nas portas, eu era conhecido por saber qual porta batia lá. Eu ia batendo nas portas certas que abria o espaço pra gente pegar e resolver. E aí todo mundo acaba sendo contagiado. Porque você pensa, a pessoa que está trabalhando na sua empresa, ela também não quer ver a empresa cheia de detrator. Ela ajuda. E para mim, aqui, o final, para mim, desse assunto é o máximo de contexto que a gente, como líder, conseguir dar para o time e o senso do que é importante, diferente do que é urgente, é o que vai fazer a gente ser uma empresa que é útil sem frufru. É só isso. O que eu preciso fazer hoje? Ah, eu tenho um monte de coisa para fazer. Meu backlog está enorme, eu estou com um monte de problema. Tá tudo bem. Anota para tirar da sua cabeça, faz hoje o que pode fazer hoje. Amanhã é outro dia, amanhã você vai fazer outra coisa. Só que se você não conseguir fazer isso hoje, amanhã você tem duas coisas. E aí a nossa vida vai virar o que virou. E aí, seguindo em frente, tava legal isso aqui que eu tô falando, tava super dominado. A gente tinha um número de tickets que o capacity da galera atendia, todo mundo trabalhava. Pô, falar que trabalhava 100% das pessoas felizes, eu posso estar sendo utópico aqui, mas eu me lembro de muita gente que ficava na empresa muito depois do horário, escondido, porque eu não deixava, a pessoa ficava escondida porque ela não queria que aquele backlog continuasse. Esse era o clima, né? Lembrando, a gente estava construindo um negócio totalmente disruptivo, com gente que trabalhava com a gente que era usuário. Então, essa pessoa ela sentiu o orgulho de pertencer, porque quando ela estava na rua, ela viu a coisa que ela estava construindo funcionando. Então, isso conta muito, né? Mas aí veio o lockdown, e quando chegou o lockdown, a gente passou a utilizar coisas que mantinham a distância para ninguém pegar o Covid. E aí você tem uma empresa de pagamento totalmente digital que não precisa se adaptar. E foi assim, uma super crise, que foi a melhor coisa que aconteceu. Que ali a gente passou a ser conhecido no Brasil inteiro, né? É, então eu me lembro, tinha uma cafeteria que eu gostava muito, aí o cara fechou, mas ele estava atendendo, né? Chamava de takeout. Eu fui lá um dia, eu falei com ele, cara, você precisa, pelo amor de Deus, eu vou te credenciar no PicPay para eu poder continuar comprando aqui, porque eu não quero pegar Covid. Então eu te pago, você deixa ali na porta do prédio, eu desço e pego. Eu era daqueles que lavava saco de arroz, tá? E aí eu pegava, lavava todas as coisas, mas eu não deixei, porque eu consegui credenciar o cara. Mas aí muita coisa aconteceu com isso. Principalmente porque a gente foi atender os negócios locais, né? Estava se incentivando muito. A gente teve uma super força-tarefa para cada credenciar negócios locais, para ajudar esses negócios, e principalmente porque nós somos um grande distribuidor do auxílio, seja para governo, para ONG, governo federal, governo estadual, prefeituras, esses prefeituras e governos estaduais, eles dão merenda na escola, e ele não conseguia, né, a escola estava fechada, eles acabaram
pagando através de diversas fintechs, nós fomos uma delas, dava o dinheiro da merenda na fintech, porque às vezes era a única refeição que aquela criança tinha. Então, puta, foi excelente poder fazer parte disso. Eu, junto com uma outra pessoa, fui o idealizador desse projeto, né? Colocamos de pé em alguns dias. De novo, a gente estava pronto para a crise. A gente não precisou ir lá e pegar e fazer um projeto com um PPT enorme, e buscar recurso e fazer um monte de coisa que ia demorar não sei quanto tempo, pedir de acordo para não sei. Cara, simplesmente uma pessoa enxergou a oportunidade, me chamou, falou, cara, vai dar capote. Eu falei, tudo bem, vamos capotar. Aí eu chamei o Diego e o Daniel, que eram as outras pessoas que estavam mais próximas de mim, falei, você, a vida de vocês vai virar um inferno, mas a gente vai fazer. E aprovamos com o senhor, tipo assim, tudo isso que eu tô te falando aconteceu em 30 minutos, com a gente em casa, porque a gente tava pronto. E aí colocamos de pé, deu no que deu. Foi ótimo, foi maravilhoso, menos pro nosso time de atendimento, porque o volume de ticket no dia passou a ser o volume de ticket que a gente tinha no mês. E a gente contratava muita gente na ocasião. Porque a gente sabia que a pandemia não ia acabar rápido. Então a gente contratava, mas não dá tempo, cara. Não dá. Você vai lá, você abre o processo, você contrata um monte de gente, você faz onboarding. Aí às vezes a pessoa não sabe usar a ferramenta que você usa, né? Eu não me lembro qual ferramenta a gente usava na época. E aí ela também não está acostumada com a cultura da empresa, e ela está em casa. Vocês têm uma ideia? Às vezes no final do dia, a galera tava tão estressada, eu entrava nos calls para jogar jogo da velha com a turma e incentivava a liderança toda a fazer isso, para pelo menos a pessoa, porque você estava ali na pandemia, não podia sair de casa, vendo todo dia as notícias na televisão de que gente morrendo, você perdendo gente conhecida, cara, é desesperador, meu. Aí você acorda para trabalhar no outro dia, 7h30 da manhã, eu tinha uma reunião com a liderança, 7h30. Aí a pessoa liga o computador dela para trabalhar, o nosso analista, às 8, já tem um monte de mensagem no Slack, já tem um monte de direcionamento. Imagina como fica a cabeça das pessoas. É muito difícil, é muito mesmo. Inclusive, se tem gente vendo aqui que é da outra época, muito obrigado por ter aguentado, além de você, Diego, que aguentou muito lá comigo. Eu mesmo teve várias vezes que eu dormi 3, 4 horas por dia, dado o que estava acontecendo. Mas, de novo, isso aqui foi. Tudo que eu estou falando é que foi positivo. Mas por que que a gente conseguiu dar conta? O que que fez a gente ser capaz de passar por isso, manter o atendimento de pé, manter, na medida do possível, segurar a saúde mental das pessoas, que isso é muito importante para mim. Isso é uma coisa que eu cuido muito, tá? Porque todo mundo que estava trabalhando lá entendia o porquê que a gente estava fazendo aquilo. Esse negócio é muito clichê, esse do porquê, né? Principalmente por causa do Simon Sinek. Mas, cara, na boa, é só aplicar isso. Não tem erro. É só você aplicar. Se a pessoa ela entende o porquê, se ela tem condição de trabalhar, você tem que ir. E aí, eu vou até pedir aqui, deixa eu passar dois. Pode passar dois aí, por favor, Diego. Esse eu acabei já falando. O que que foi importante, né, para a gente dar uma aterrissada? Tem que saber do porquê. Beleza. Primeira coisa, contexto. Gente, olha só. Não tem o que fazer. As pessoas estão baixando o app na esperança de ter dinheiro aqui para eles. Isso não está acontecendo só com a gente, isso está acontecendo com outras fintechs também. Então a pessoa, ela baixa o app de uma outra fintech, olhou, ela recebeu o auxílio. Aí ela vem aqui e abre aqui também achando que vai ter de novo. E o que que ela faz? Ela vai lá e entra no atendimento. Tem um caso para mim clássico, tinha uma pessoa que ela conseguiu indexar a página dela, o site dele, muito bem no Google. A pessoa era muito boa de SEO. E lá ela acabou indexando uma página que era uma página de parceiros. E dentro do parceiros tinha o PicPay. E no final dessa página tinha o telefone da empresa. Então a pessoa ia lá no Google e buscava telefone PicPay. E essa página, como estava muito bem indexada, todo mundo clicava, via o telefone e ligava para ele. Como todo mundo clicava, ela ficava mais bem indexada ainda. Virou um ciclo sem fim pro cara. E aí ele conseguiu me achar.
Ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso. E aí o nosso time de marketing conseguiu descobrir que essa página dele estava indexada, ele foi, derrubou a vida dele e voltou ao normal. Mas enfim, voltando aqui. A gente foi, olhamos para aquilo que estava acontecendo, respeitando as pessoas, entendendo que aquelas pessoas estavam buscando o que elas não iam ter ou o que elas iam ter. Então, primeira ação, trata dos que têm direito, os que são elegíveis. Então, esse daqui a gente vai tratar com o nosso time mais capacitado. A gente movia todos os dias as ilhas de atendimento para conseguir dar vazão nisso. Aqueles que não eram elegíveis, a gente colocou um recado para eles, na frente do atendimento. Olha, antes de você receber o seu auxílio, você precisa saber se você é elegível. Aqui está a forma de elegibilidade. E eu não direcionava ele para o site do governo. Não, eu peguei as informações do site do governo e deixava ele escolher. Falava, a gente é parceiro dessas prefeituras e dessas empresas, dessas ONGs. Então ele escolhia e aí ele descobria. Ainda assim atendia, claro, ainda ia no atendimento, lógico. Mas isso ajudou muito a frear e foi bom para o cliente também. Então, a gente priorizou o cliente que era elegível para que ele conseguisse receber o auxílio dele, e aquele que não era elegível, eu barrei, ajudando o meu time de atendimento. Não adiantava eu pensar só no cliente aqui, eu também tinha que pensar nas pessoas, porque o backlog era infinito. Imagina, você perdeu seu emprego, o governo federal, o governo estadual, uma ONG perto da sua casa, está distribuindo benefício, mas é óbvio que você vai atrás. A pessoa está totalmente no direito dela. Eu é do lado de cá que precisava ajudar essa pessoa. Então, até nisso a gente pensou no cliente, certo? E aí, o motivo do contato, a quantidade de contatos, ela foi reduzindo. É porque as pessoas acostumaram, ela viu que ela recebia aqui, não recebia ali. Ela viu que não adiantava baixar, que não adiantava reclamar, e foi, certo? Então, assim, a primeira coisa aqui é isso. Foco total, se colocar no lugar da pessoa. A gente foi ver quem é que era elegível separou para ser atendido, quem não era elegível, eu dei uma informação e eu fechava o ticket, né? E isso acabou que resolveu o problema de todo mundo. Porque aquele que não era elegível foi procurar o auxílio dele em outro lugar, e o que era elegível esperou e recebeu. O mesmo vale para o time de atendimento, que acabou tendo um volume de ticket que a gente conseguia digerir e entregar. E acho que é um ponto importante aqui acho que essa lição, essa segmentação, ela é importante porque às vezes o que acontecia, né? O cara que não era elegível, que não tinha direito, ele acabava muitas vezes atrapalhando o atendimento de quem era elegível, de quem tinha direito e de fato estava com um problema real, né? Então, é, fatalmente no nosso dia a dia tem uma grande camada de gente, de cliente, de atendimento, enfim, acho que todo esse contexto que atrapalha o nosso cliente real. Então, você trazer algum tipo de automação, como foi feito aqui na época, de valida esse CPF, se está dentro da relação de CPFs que a gente sabe que vai ter direito a isso, vai para um fluxo específico que caminha para atendimento. Putz, se não está nessa listagem, aí é uma contenção de crise, né? Barre da informação, porque a gente falar, o atendente falar uma coisa e você colocar uma mensagem já na tela para ele, tem o mesmo intuito. Ele vai chegar no final da jornada e ele não vai ter o dinheiro. Então barra ele, não atrapalha quem de fato está com um problema e a gente precisa ajudar para receber, né? Então acho que esse primeiro passo de segmentação ele foi bem importante. E aí acho que se conecta com automação e tecnologia, né? A gente, na verdade, assim, só conseguiu colocar o chatbot rápido pelo mesmo motivo que eu comecei a falar lá atrás. A gente foi super simples, de foco no total no cliente. Na época, a gente não tinha uma automação suficiente para pegar o cliente logado e já dizer se ele tinha ou não tinha. Então, a gente, a toque de caixa, do mesmo jeito. Eu me lembro que eu aprovei esse chatbot aí pelo WhatsApp. Eu e a outra pessoa que queria colocar, eu criei um grupo com o CEO da empresa, falei, ó, vou precisar, tá aqui o orçamento, ele olhou, ele mesmo chamou uma reunião de conselho, aprovou, me devolveu, falou, pode fechar. E a gente fechou, entendeu? E o bot subiu. E só que a primeira coisa que eu fiz no bot é me dar seu CPF. O cliente colocava o CPF dele e falava, você é elegível para esse benefício, ou você não é elegível aqui. Me desculpa. Pronto. Aí a vida mudou, entendeu? E aí, seguindo em frente, até em benefício, sempre o tempo é pouco, né? Na próxima, para mim, o que que acontece? O que que foi que fez eu passar por essa? Com poucos efeitos colaterais.
Primeiro, foco total em atender aquele que era elegível. Então, eu dediquei muito tempo a identificar os elegíveis. Tinha uma pessoa de dados que trabalhava diretamente comigo o dia inteiro e a gente ia desafiando as informações que voltavam, ia buscando de toda forma até que a gente conseguiu encontrar um jeito. E aí, beleza. E a gente acabou descobrindo que talvez 90% do backlog ele era fictício, ele não deveria nem existir. Isso era falta de informação e de uma população que estava vivendo uma coisa talvez única na história da humanidade e que legitimamente estava buscando ajuda. Eu só precisava ajudar essas pessoas. E a forma de ajudar não era através do atendimento. A forma de ajudar era dando informação para ele de self-service. De novo, pensei nele. Porque quanto mais rápido ele soubesse que ele não tinha o benefício comigo, mais rápido ele ia procurar o benefício em outro lugar e achar. Então, de todas as formas, foi pensando no usuário. Seja naquele que tinha direito, seja naquele que não tinha. Tá bom? Então, para mim, assim, o que eu diria, se eu pudesse dizer em uma frase, seria: olha para o usuário e entende como é que resolve o problema dele. Esquece todo o resto. Esquece a promoção que você vai ter na hora que você resolver isso. Esquece o seu chefe ver que você mandou muito bem, porque isso vai acontecer de forma natural. Isso vai acontecer. Mas normalmente as pessoas que têm mais sucesso na carreira são aqueles mais que criam mais valor. E você cria valor quando você cria valor para o usuário. Ah, talvez a empresa não vai te reconhecer, vai acabar promovendo uma outra pessoa que não fez tanto, tá tudo bem, porque você aprendeu. E aí, se a empresa não te reconhecer, você vai para outra num outro cargo. Porém, quem aprendeu foi você, isso ninguém nunca vai te tirar. Ninguém nunca vai tirar de mim eu ter conseguido passar por isso, na posição que eu estava. Sofri muito, mas eu tô aqui. Eu saí daí para ser CEO depois de outra empresa. E óbvio que essa experiência contou muito. E aí, falando em outra empresa, acabou que eu falei já isso aí tudo. Diego, acho que a gente pode ir já na outra, que é a outra empresa foi quando eu fui para a Ambev. Então, na Ambev era uma situação diferente. Era um público B2B. Quem era cliente dessa fintech da Ambev era o dono do bar, o dono do boteco, como se é carinhosamente chamado. E ele é analógico, naturalmente. A fintech da Ambev, assim como todas as fintechs, tem tanto benefício que é difícil de explicar. Você faz um raciocínio mental aí. Qual é o benefício que a fintech que você usa tem? Você não consegue saber, porque é muito. Você escolhe um ou dois que você gosta mais, mas tem muita coisa lá. Rende CDI, dá cashback, faz isso, faz aquilo, papapá. Imagina para uma pessoa analógica. E aí, o que que acontece? A fintech tem muita coisa, o cliente não consegue entender como é que usa, ele está querendo aquele benefício, contact rate. Na hora, a primeira coisa que ele faz, ele liga no atendimento. E aí, quando ele liga no atendimento, você acaba tendo uma taxa que não adianta você colocar gente. Eu me lembro, às vezes falava assim, não, vamos contratar mais gente, vamos aumentar o tamanho lá de pessoas no BPO. Não adianta, não é suficiente. Isso vai ser infinito. Obviamente, você precisa de pessoas para fazer um atendimento muito qualificado, que era o caso daqui. Mas você precisa entregar para essas pessoas uma quantidade de ticket que elas conseguem de verdade atender. Senão não vai conseguir. Você não tem tempo de contratar e treinar, fora o turnover. Então, é muito melhor você entender o problema que aquele cliente está fazendo e vai. E aí, sabe o que eu fazia muito? Rota. Eu ia andar. Eu chamava o vendedor e falava assim: onde você vai vender? Ah, vou vender em tal lugar, então me leva com você. Às vezes eu até falava, tinha um que. Dizia ele que gostava de mim, mas eu não sei, porque eu só me levava em rota igreja, que eu tinha que passar rezando pelos lugares. Nos lugares, cara. Mas eu ia lá conversar com aquela pessoa e eu via a pessoa. O bar dela tinha uma estufa, uma geladeira e umas garrafas de destilado em cima. Fala para mim como que essa pessoa ia conseguir fazer um pagamento por dentro do app. É claro que ela não vai fazer, cara. É óbvio que ela não vai fazer. Então você precisa ir lá e construir uma coisa que facilita a vida dessa pessoa. Que ela não vai ligar no atendimento. Ela vai resolver o problema dela. E foi assim que a gente foi. Então, a gente, com essas rotas, não era só eu, muita gente fazia, né? Principalmente time de produto. A gente entendeu quais eram os principais problemas. E aí, se a gente resolvesse
aqueles principais, a gente ia derrubar essa taxa no contact rate para um volume totalmente aceitável, não é? Definimos uma meta conjunta. Então, entrou o time de produto, o time de CX, o time de vendas e o atendimento. Todos eles tinham uma única meta. Tinha outras, mas a mais importante de todas era reduzir o contact rate, certo? Aqui, a gente acabou que deu uma, de novo, né? Sorte. Não sei se é sorte, mas eu era responsável por todos esses times que a gente está vendo aí na tela. Então ficou muito fácil, porque você não tinha negociação. Tava todo mundo na mesma diretoria. Então, o que tinha que ser resolvido era resolvido. E aí eu pude empoderar o time de CX muito, time de atendimento muito empoderado, trazia todos os problemas e aquilo tinha um fast pass no backlog do time de produto. Então, aquele problema, por ser, primeiro, a gente se colocou no lugar do cliente, depois entendemos a causa raiz. Depois, de novo, o contexto, alinhamos todas as pessoas no motivo que todo mundo entendia. Vai funcionar, não tenha dúvida. Se você fizer na sua empresa agora, isso vai funcionar. Não tem como isso aqui não funcionar. As pessoas sabem o que elas estão fazendo e elas estão empoderadas. Para não funcionar, você tem que atrapalhar. Por isso que eu falo, cara, tem que ser simples. Não fica gastando tempo com coisa. Então, não atrapalha, vai lá e faz. E aí a gente derrubou em 80%, isso em, sei lá, 6, 7 meses. O Ricardo estava lá, ele tá indo, não sei se ele está ainda, para poder mandar no chat como é que foi isso. Olha lá, ó, acabou de E, falar, da rota. Viu, pessoal da e, rota? e eu acho que tem um ponto aqui importante, Pablo, que isso teve um caso parecido até no PicPay, e eu vejo isso bastante quando eu converso com outras empresas, que é, você tem um time de atendimento, ou até mesmo estruturas mais maduras, que tem um time de CX, que está olhando uma jornada mais completa, mas você olha times de produto e tecnologia que têm objetivos divergentes. Então, quando que as coisas começam a dar certo? Quando você alinha metas e objetivos, né? Então, o time de produto olha muito. Eu falo porque eu também já passei, já liderei os times de produto. Quando a gente olha que a nossa meta é contact rate, cria muito uma percepção de que a gente só vai melhorar produto que já está em atividade, produto que já está disponível. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que criar uma consciência, e aqui, quem é de produto que está aqui escutando, quando você tem uma meta de contact rate, você já se preocupa de construir produto novo alinhado a dores do cliente e olhando a jornada como um todo. Porque você não vai quebrar isso lá na frente. E é muito comum, principalmente startup, lança o produto num MVP, que é mais um incompleto do que um MVP em si, e você deixa o time de atendimento, por exemplo, é, na mão ou sobrecarregado por ele não conseguir resolver coisas que seu cliente vai ter. Então você tem que olhar a jornada toda e olhar muito, muito o que o seu cliente vai ter dificuldade ou impedimento de realizar. Falando, por exemplo, de produto financeiro, a gente cria a jornada para ele contratar um empréstimo. Mas se ele quiser cancelar o empréstimo, faz parte da jornada do cliente em algum momento ele falar, não quero mais esse empréstimo, quero quitar o meu empréstimo antecipado. Enfim, se o seu produto, se o seu serviço não dá essa oportunidade, ele vai no atendimento. Se o seu atendimento não tem a capacidade de cancelar ou quitar esse empréstimo dele, você automaticamente está criando uma fricção gigantesca. Esse cliente vai no Reclame Aqui, ele vai bater na rede social, ele vai levar esse ofensor para o mercado. E isso automaticamente pode voltar para o seu negócio como uma coisa muito negativa. Então, acho que aqui fica uma grande mensagem que eu vi isso dando muito certo no PicPay, e aqui é o mesmo, uma aplicabilidade similar, que é alinhando metas. O time de atendimento, o time de CX tem um direcionamento de reduzir contact rate, essa meta tem que estar junto de produto, tech, negócio, de que eles têm a mesma responsabilidade, entregar um produto, serviço com é, dores que o cliente tem, não só na jornada feliz, mas na jornada de exceções que naturalmente acontecem, isso tem que estar sanado, isso tem que estar resolvido. E se você não vai resolver direto no produto, na tela do app, você tem que resolver no chatbot, dar esse autosserviço dentro de um chatbot, você tem que dar autonomia para o seu time de atendimento ter ferramenta e condições de resolver isso caso ele tenha que atender o cliente. E aí, no final você começa a alinhar toda a organização dentro de um mesmo objetivo, né? A gente fala muito de VOC, eu vejo muitas empresas fazendo VOC, mas a maioria para numa reunião. Quanto daquele VOC está internalizado na estratégia e nas ações dos outros times que precisam participar de produto, negócio, enfim. Então, acho que esse contexto do alinhamento de meta, sem dúvida, ele é algo que você falou, dá certo. Se não dá certo é porque alguém está atrapalhando. É.
Isso aí é, ó, time de, pode até ir na próxima, por favor, Diego. Que, ó, um time de CX empoderado, as metas estando alinhadas, e você entendendo que o seu produto ele não é só a hora da transação, foi o que você acabou de falar, você começa a pensar que atendimento também é experiência, e no final do dia o atendimento ele está ajudando a vender, quando ele consegue resolver o problema. Por exemplo, o cliente está com o dinheiro na conta, ele tenta tirar e não consegue, ele se frustra, ele vai no atendimento e consegue na hora, ele confia mais ainda na empresa. Ele confia mais do que se não tivesse dado certo. Ele fala, ah, não, quando dá errado eles conseguem resolver para mim. E ele vai lá e coloca dinheiro na conta de novo, que é uma coisa que uma fintech precisa muito. Então é assim, é, time CX tem que ser empoderado. Aqui já fica a dica para todo mundo que está aí, tá? Eu pegava o extrato do contact rate e eu ia atrás do causador. Ah, eu tive um monte de contato nesse dia porque o time de growth soltou uma mensagem errada. Eu juntava aquilo tudo, colocava no material, marcava um call com o level do growth e ia lá, falava, ô campeão, e aí? Se você fizer o seu trabalho, você vai tirar esse monte de gente do atendimento e eu vou poder fazer o meu, porque eu vou atender as pessoas que realmente precisam. E ele fala, cara, eu não tinha nem consciência que eu causava isso. Obrigado. Pegou, e resolveu. Eu tinha reunião mensal com todos os levels, mostrando, ó, tecnologia, bug. Você lembra dessa, Gil? Tecnologia causou isso aqui com bug. Growth causou isso aqui, com às vezes a mensagem não foi tão certa. O outro foi isso, o outro. Eu não passava sem falar. Isso ajudou demais o time. Então precisa empoderar o time de atendimento. Tem que estar empoderado. É, o cliente precisa entender que aquela empresa resolve um problema para ele quando ele tem esse problema. E aí isso vai fazer com que o cliente escolha a empresa. Todos nós estamos aqui trabalhando no mercado que ele é muito denso, ele é saturado de gente oferecendo solução. O que nós temos que fazer é trabalhar de uma forma para ser escolhido pelo cliente ou pelo usuário, se a gente está falando de B2C. É só isso. Só que é muito difícil de fazer, mas é nisso que tem que estar o foco. Como é que esse cliente me escolhe? Porque no final do dia, indo para o finalmente aqui, nessa corrida que a gente está, quem vai levantar a mão do vencedor é o usuário. Não é nenhum chefe da nossa empresa, não é nenhum CEO. Eu agora acabei de fundar uma empresa. Não sou eu que vou decidir se a minha empresa é boa ou não, quem vai decidir é meu cliente. E o meu cliente só vai decidir que eu sou bom e só vai levantar a minha mão como vencedor se eu for útil, se o meu produto funcionar, se quando ele tiver problema eu resolver. Então, aqui eu termino. Obrigado aí, Diego, pelo espaço. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. É, Maravilha, Pablo. Acho que, pô, agradeço demais os aprendizados, não só aqui hoje nesse bate-papo, mas também na jornada que a gente teve. Agora a gente tem aqui uns 5 minutos finais. Eu queria convidar a todos a colocar perguntas, algumas coisas, caso alguém queira saber alguma coisa além. Tem uma pergunta aqui, deixa eu resgatar. Estou voltando aqui. O Luciano pergunta aqui, Pablo, aí você trazer um pouquinho do que foi feito. Como lidar com centenas de reclamações no dia a dia nas redes sociais? Quando você comentou ali que hoje o cliente, principalmente pós-pandemia, vai na rede social, tudo. Como lidar com isso? Compartilhe um pouquinho das experiências que você trouxe. E, galera, manda mais pergunta aqui no chat, tá? cara, eu não sei. Essa é a verdade. Sabe por que que eu vou te falar que eu não sei? Às vezes, você tá com um problema de produto que ele é tão crítico, ele é tão crítico, você pode ficar respondendo gente lá o dia inteiro, você fica enxugando gelo. Você fica enxugando gelo. Então, a forma que eu faço para lidar com é, detratores fortes nas redes sociais é, primeira coisa, eu descubro pelo que esse cliente está passando. E normalmente a gente já sabe, tá?
Aí, ok, prioriza isso, prioriza a solução disso. Às vezes não é rápido de resolver. A gente fala assim, ah, tira daqui e coloca ali. Às vezes é um problema grave na empresa e que demora meses para ser resolvido. E aí, quando é um caso desse, que demora meses para ser resolvido, você precisa combater de outra forma. Então, primeiro, dá a cara para bater, responde os comentários, se posiciona, vai lá e comenta. Se tem comentário que é muito, muito ofensivo, utiliza isso a seu favor, explicando para a pessoa, olha, tem X pessoas que saem de casa todo dia para trabalhar aqui, a gente não veio aqui para te atender dessa forma. Uma pena que você está se sentindo assim, mas não é assim que a gente conversa com as pessoas. Então você vai, e aí você vai ganhando credibilidade. Porque a gente brasileiro, a gente gosta de ficar lendo os comentários, a gente gosta de você pegar fogo. E quando você tá lá, no meio do fogaréu, e você tá com um posicionamento coerente, e você não para de postar, você continua postando, e você dá satisfação daquilo que está acontecendo. E é claro que, gente, aqui eu estou sendo super genérico, tá? Vocês entender qual é o problema e dentro da sua empresa para saber se age assim. Mas, assim, via de regra, faz muito mais sentido você não se esconder, certo? Você ir lá aparecer e você continuar apostando. Eu não paro. Pode deixar bater. Vai bater. O cliente vai bater. E tem uma coisa que é interessante. Às vezes a pessoa nem é seu cliente. Ela só vai reclamar. Teve um caso Só tá desse para lá no PicPay. tumultuar. Eu peguei um desses lá no PicPay, um que ele entrava em 100% dos posts e comentava mais de 10 vezes. Aí eu fui pessoalmente, achei a pessoa, adicionei, ele me deixou entrar, eu me apresentei, pedi para ele me passar o CPF, que eu ia ver o que estava acontecendo. Ele falou assim: eu não sou o cliente. Eu falei, mas por que você está falando todas essas coisas? Porque eu gosto. Eu falei, tudo bem. Aí eu aprendi que, Eu, cara, tem hora que não dá mesmo. a rede social é sintoma, né? Ali é a febre, mas de fato não é a causa raiz. Então, acho que também compartilhando um pouco aqui, Luciano, você tem que estar presente. Hoje a rede social ela tem uma relevância muito grande, principalmente em situações de viralização e tudo mais. Então você tem que se posicionar de início e procurar resolver o problema rápido, procurar identificar o que está causando aquilo e resolver e dar essa visibilidade. Hoje não pode, as empresas não podem se ausentar desse posicionamento, dessa presença, tá? Eu acho que isso é pior. Então acho que seria esse ponto. Tem uma outra pergunta aqui que eu recebi até no particular aqui, Pablo, falando sobre geralmente implantar uma tecnologia em momentos de crise, como chatbot, leva tempo. O que que você fala sobre como fazer isso de uma forma mais rápida ou pelo menos de uma forma imediata para isso ser uma ferramenta de ação para crise, considerando que algumas tecnologias levam tempo? Faz o mínimo possível que é necessário para criar qualquer tipo de valor. Então, naquele caso lá que a gente estava falando antes do auxílio. No começo, o chatbot ele só fazia uma coisa: pedia o CPF e devolvia. Você não tem direito. Ou você tem direito. Mas isso já dá um alívio, cara, sem tamanho. Já dá um alívio sem tamanho. Isso, inclusive, alivia a rede social. A pessoa vê, eles existem, eles não sumiram. E aí vai fazendo um pouco de cada vez. Tem um negócio que ele também parece que é óbvio, mas não é, tá? Que é querer fazer a coisa perfeita. Não, não precisa ser perfeita. Ela precisa ser feita. E funcional. É, coloca para funcionar. Ah, não tá bonito, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele pode deixar ele feio. Né? Ele tá resolvendo o problema? Tá resolvendo, então deixa. Então, eu sou muito mais principalmente em chatbot, agora com AI generativa, que é capaz de atender muito melhor do que uma árvore de decisão. Eu coloco. Ah, eu só consigo atender um tipo de pergunta. Coloca. Um tipo. Por quê? Você vai colher tanto aprendizado daquilo que depois você está fazendo 10, você nem percebe. A coisa vai Uhum. acontecendo, devagar ela vai acontecendo, vai, vai, vai. As pessoas se envolvem, você passa a ter atenção e ele acontece. Então, para responder de forma objetiva, faz o mínimo possível. Bota o bot de pé. Bota aí para responder uma coisa só, e tá tudo bem. Isso eu também que eu falo bastante com os clientes de que, eu tenho que desenhar a jornada como um todo, mas qual que é a sua dor iminente? Minha dor iminente é que tal situação, meu cliente fala com o meu atendimento, isso é 40% do meu volume de atendimento, é ele pedindo status de entrega. Faz só Cara, isso. coloca esse status de entrega. Fala assim, quer saber status de É. entrega? Sim.
quero falar com o atendente. Status de entrega, você vai parar, já vai segurar uma camada disso. E você vai inteirando. Então, até por ser fácil de usar, se está tudo em tela, você pode ir fazendo isso diariamente, implementando. Então, acho que esse também concordo muito contigo. Faz, coloca o Uhum, primeiro ponto e você vai evoluindo. Tem outra pergunta uhum. aqui, Pablo, essa daqui vai ter que responder em 1 minuto. Quero ver Eu vou. o seu desafio. Como fazer ser ouvido dentro do grupo de produção? Acho que são áreas internas, pelo jeito, pois recebemos reclamações de funcionalidades e o retorno que recebemos muitas vezes não é prontamente feito, pelo que entendi aqui, são várias reclamações do cliente, e quando você leva essa demanda interna, não tem um engajamento. Então, acho que é muito aquela dor de você sabe a dor, você está ouvindo o cliente, está Sim. trazendo para dentro da empresa e talvez outras áreas não tenham muito esse engajamento. Como lidar com essa situação? Eu vou responder a outra também aí do Rodrigo. Isso Que aí, acho que é gente, parecida. isso a gente resolve com comunicação. Você precisa ter skill de comunicação. Eu mesmo, eu fiz muitos treinamentos para eu aprender a conversar. Então, eu pego aquilo a dor e eu exponho. Mas eu não exponho uma pessoa, sabe, eu não faço de uma forma que desagrega, eu faço de uma forma que agrega. Então, eu chamo reunião com a empresa inteira e, obviamente, sem expor ninguém, eu explico aquilo que está acontecendo. Só que quando eu chamo a empresa inteira, eu já alinhei com todas as pessoas responsáveis. Eu boto o meu negócio embaixo do meu braço, vou batendo nas portas e aviso para essa pessoa que eu vou dar visibilidade. E aí eu sou super fair com essa pessoa que ela pode se preparar para aquela visibilidade. Ela naturalmente vai ser cobrada. Mas ela não me vê como um agressor, ela me vê como um agregador. Então, para responder de forma objetiva, precisa desenvolver capacidade de comunicar o problema, entender dentro da sua empresa quais são os caminhos que fazem esse problema ser ouvido, e pode ir que não dá errado, não. Se você aprendeu a comunicar e ir no caminho certo, vai ser resolvido. Eu também trago outro exercício que a gente fez lá, é trazer uma métrica que seja percebida pela outra área. Então a gente transformou o contato, volume de contatos e o quanto isso te trazia de perda financeira, trazia de impacto financeiro, porque a gente quantificava. Meu time custa tanto, atende tantos chamados, essa volume de chamados que a sua área gera por algum problema, como lá a campanha errada, impacta em X% o resultado. Então você traz de uma forma financeira o impacto daquilo dentro do dia a dia. Então isso pode ser também uma ferramenta, tá, Angela? Transformar isso em um indicador que seja facilmente percebido pela outra área que você quer engajar através dessa situação, tá? E para finalizar, galera, eu quero agradecer demais novamente, Pablo, e só apresentar rapidamente para quem não conhece, a Dross, ela é uma suíte de soluções impulsionada por IA. A gente tem tanto chatbot como base de conhecimento, ambos com IA generativa, para facilitar a criação de jornadas, resolver alguns dos problemas que lá atrás a gente teve, né, Pablo? Seria muito mais fácil hoje com algumas coisas da Dross. E deixar o convite aqui, a nossa próxima edição do Dross Conecta será dia 14. Já temos confirmado nosso próximo participante, um cara também super especialista, fera no mercado de CX. A gente não vai divulgar o nome ainda, fazer esse suspense, mas quero deixar aqui o convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais das nossas soluções sobre bot, IA, base de conhecimento, só escanear o QR Code, falar com o nosso time. E obrigado a todos aí pelo tempinho, já passamos 3 minutos do nosso horário. E novamente, Pablo, muito obrigado aí pelos aprendizados e pelo conteúdo. Valeu, eu que agradeço. Gente, muito obrigado pela audiência, por ter ouvido, pela paciência. Vamos em frente. Boa, valeu, galera. Tchau, Um tchau. ótimo resto de dia e semana para todos. Tchau, tchau.